Glória a Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. E você, amigo ouvinte da palavra de Deus, você que recebeu o nosso convite, né? Eu vos saúdo com uma boa noite de salvação. Não vai ser indiferente a minha fala aqui das demais, né? Do nosso irmão Washington, da nossa irmã Milene, né? Da gratidão a Deus que nós estamos e temos por trabalhar com esse grupo. O nosso irmão presbítero Evonaldo, ele já falou a respeito do que Deus ele já havia me mostrado, né? E a nossa irmã Paula, ela está aqui, ela é testemunha, porque estávamos aqui em um ciclo de oração dos jovens, o qual só tinha um jovem, né, foi o nosso irmão Jefferson também, que está aqui, que é nossa testemunha. E eu vi assim, às vezes a gente diz, né, Paula, vinha para dirigir o ciclo de oração com um jovem só, mas nunca chegávamos aqui desanimados, não, porque o Senhor, Ele falou que Ele iria renovar o grupo, e eu fiquei assim, Senhor, mas como, né? E no próprio sonho o Senhor me mostrou, perguntava como. E eu via os que fizeram parte lá do lado de fora. E alguns não fizeram nem questão de entrar. E o Senhor disse que... Aí eu começava a hora do ensaio, eu começava a ver jovens entrando. Jovens que eu nunca tinha visto, né, entrando por essas portas. E o grupo se tornando numeroso, grande. E eu me alegrando. E o Senhor falou que para mim que a obra era dele, né? E que a obra dele jamais iria parar, porque quando um não quer, Deus ele levanta outro, e não tem sido diferente. E eu tenho dito para eles, jovens, vocês são bênçãos de Deus. Eu acredito, eu sei que o Senhor também acredita no potencial de cada um, né? E eu quero pedir, continuar pedindo, né, aos irmãos que continuem orando, carreguem eles nas suas orações. São carentes, irmãos, das orações dos irmãos, e eu sei que não ficará só neles. Através da vida deles, eu creio que o Senhor irá salvar ainda mais. Amém? Eu também quero me alegrar e me alegro pela vida de alguns jovens, né, que eu também tive a honra de estar liderando, mas que por algum motivo se distanciou dos caminhos do Senhor. Mas ao receber o convite hoje, não endureceram seus corações, mas deram ouvido à voz de Deus e vieram ouvir a santa palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que vocês são de Deus, né? Que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles são de Deus. Não tenha dúvida disso. Vocês são de Deus, são bênçãos de Deus, né? E o Pai, Ele espera por vocês, nosso Pai Celestial. A nossa irmã Milene, ela citou o tema, mas eu quero pedir aos irmãos para recitar a divisa agora, é onde o tema foi baseado, amém? No 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, agora eu quero só os jovens. No 3, 1, 2, 3. Amém. Então uma palavra maravilhosa, né? A palavra de Deus é toda maravilhosa, é toda boa, né? A qual o Senhor ele ministrou, né, no coração, né, dos líderes para estar escolhendo. Irmãos, quem iniciou depois da pandemia o culto foi eu pregando, e eu estou até finalizando também o culto. Eu disse, eu vou estar com a mesma farda também, que a gente iniciou com ela, está terminando com ela, a pregadora foi eu e estou terminando comigo também. Amém? A palavra do Senhor, né, fala a respeito, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do homem, Jesus. Estava o Senhor Jesus com seus discípulos, no capítulo 18 de Mateus. Os discípulos, eles começaram a questionar a Jesus, né, a respeito de quem era o maior no reino dos céus.
seria o maior? Os discípulos não foi a primeira vez que eles fazem essa pergunta a Jesus. Em outra ocasião ele também já havia perguntado. Eu não sei que tipo de posição eles queriam exercer, né? Mas o Senhor, ele pega uma criança, coloca no meio, né? No meio deles, e diz que precisavam se tornar humildes como aquela criança. E aí o Senhor, ele começa a falar que não impedisse, né? Quando um desses pequeninos quisessem vir até Ele. Eu quero falar hoje que hoje aqui tem muitos pequeninos do Senhor. Muitos pequeninos que vieram até o Senhor. E Ele fala que quando viessem esses pequeninos, que ninguém os impedisse de chegar. Porque Filho do Homem, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, Ele, quando lá no jardim, né, quando Ele cria o homem no Éden, Ele cria um homem com um propósito, né, de se relacionar com Ele, né, para que esse homem viesse está o adorando, assim como toda a criação que Ele fez adora as árvores, os pássaros, toda a criação adora o Pai. Não diferente da criação, né? O homem também criado por Ele, Ele cria o homem para que esse homem ele também o adore e que tenha esse relacionamento com Ele. E esse homem, o Senhor, ele tinha, né, um relacionamento a mais, melhor do que qualquer uma outra criação que ele tinha feito. Porque com esse homem ele conversava. Com esse homem todos os dias ele vinha falar, né? Ele vinha se relacionar. Porque as outras criações ele apenas deu uma palavra, né? Foi a única fala que ele fez com a criação. Ele falou e aquilo existiu. Mas com o homem não, ele cria o homem com suas próprias mãos. E a partir daí ele começa a ter um relacionamento com o homem, né? E ele vinha toda virada de tarde a conversar, dizendo que era isso que ele queria, né? Com aquilo que ele criou, né? Com aquele ser que ele criou aquele ser diferente, né? A sua semelhança, como ele era, assim ele, né? Como ele é, assim ele criou o homem, parecido com ele. Mas o Senhor, ele também deu uma ordem ao homem, né? Ele pediu para que o homem não comesse de um fruto, né? Deu permissão para que ele comesse de tudo que tivesse do jardim, mas não daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu sei que é de conhecimento dos irmãos, né? E dos amigos também. Mas o homem, ele não deu ouvido, né? Aquilo que Deus, ele já tinha determinado para eles. E ele começa, né, agora a querer tomar sua própria decisão e come o fruto proibido. E a partir dali o pecado, ele entra no mundo. A partir dali, né, o homem, ele percebe agora que ele pecou. E quando ele peca, ele, né, os seus olhos é como se fosse aberto para a maldade. E eles agora se sentem indignos de estar conversando com o Pai. Mas o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não desistiu do homem. O homem, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi se afastar, foi se esconder, com vergonha.
Mas o pai, ele vai em busca daquele homem. E ele pergunta: onde estás? E o homem, mais uma vez, conversa ali com Deus, conta a sua situação, e o Senhor faz uma promessa. O Senhor faz uma promessa para o homem e diz que ele enviaria o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que é digno de abrir um livro e desatar os selos, como já foi dito aqui nessa noite. E este viria e ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, chega cá, o Senhor, no livro de Mateus, a gente vê que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ele nasce, com um propósito. Que propósito é esse? De nos redimir, de redimir o homem dos seus pecados, de tomar de volta aquilo que o inimigo pensou, que ele tinha conquistado. E o Senhor Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. E o Senhor, ele vindo, ele conversando com seus discípulos, ele disse: eu vim para salvar o que se havia perdido. Aquilo que foi perdido lá no Éden, eu vim para resgatar. Eu vim para resgatar. E aí ele começa, a contar uma parábola, a respeito das ovelhas. Que o pastor estava com suas ovelhas, tinha 100, e uma daquelas ovelhas ela se perde. E ele pega aquelas 99, deixa em um lugar seguro e vai em busca daquela uma. Isso, irmãos, nos mostra o quanto uma alma ela tem valor para o Senhor. Os discípulos, eles não entendiam isso. Muitas das vezes eles não entendiam, eles perguntavam quem era o maior, não estavam entendendo. O Senhor está dizendo: o meu amor é por todos, é por toda a humanidade, não tem exclusividade, para que alguém seja alcançado por este amor. O meu amor é para todo aquele que nele crê, é para todo aquele que em mim creia, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele conta mais algumas parábolas lá no livro de Lucas também, fala da dracma perdida e fala também do filho pródigo, que eu sei que é de conhecimento da maioria, principalmente daqueles que já estiveram aqui conosco. Temos aqui a imagem de um homem, de um moço que convivera com seu pai, tinha todo o acesso, às coisas do pai, mas ele decidiu viver a sua vida, tomar as rédeas da sua própria história. E muitas vezes é isso que o mundo ele tem pregado, que você é dono da sua própria vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você tem um dom, e o dono da tua vida se chama Jesus de Nazaré, porque foi Ele que te deu fôlego de vida. E aí aquele jovem, ele sai, vai viver a sua vida, enquanto ele tinha, pega a sua herança na mão de seu pai e diz: olha, pai, eu não preciso mais viver aqui, eu não quero, eu quero eu mesmo tomar as minhas próprias decisões, eu não quero ter que estar dando satisfação a ninguém, deixa eu viver. E o pai lhe deixa, porque
apesar de o Filho do Homem ter vindo buscar e salvar o que se havia perdido, Ele também nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos se queremos ficar com Ele ou não. E aquele filho dele parte dali, vai viver a sua vida enquanto ele tinha dinheiro. Seus amigos o rodearam, né? Ficava ali com ele, fazendo festas. Mas chegou um momento que aquele homem, aquele jovem, né? Ele se encontra sem nada. Acabou o dinheiro. E acabou os amigos. E agora ele se vê só. Ele se vê sozinho. E ele começa a trabalhar agora, né? Para adquirir o que comer. E ele começa a apacentar porcos. E diz a palavra do Senhor, né, que ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam. E aí aquele jovem, ele cai em si. Ele lembra que até os trabalhadores da casa do seu pai estavam vivendo melhor do que ele. E ele diz, levantar-me-ei e voltei com meu pai. Vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas quem sabe o pai, ele vinha me aceitar pelo menos como um dos seus trabalhadores. Porque eu sei que até como um trabalhador do meu pai, eu vou passar melhor do que nessa situação que eu estou vivendo. Diz a santa palavra do Senhor que aquele jovem, ele vai. Aleluias. Mas eu acredito que o que aquele jovem, ele não esperava era que no momento do seu retorno estaria ali o pai. Eu acredito que ficava ali todos os dias, irmãos. Quem é pai e mãe sabe, quando o filho sai, que não retorna logo, né? A preocupação que dá. Entender o amor de Deus é complicado, porque o amor de Deus, ele é imenso, ele é grande. O amor de Deus, ele é imensurável, não dá para se falar em palavras. Mas certa vez o próprio Senhor, ele fala, né, que pode se comparar ao amor de uma mãe. Mas acredito, eu creio, ele é maior, porque uma mãe possa ser que uma mãe se esqueça de um filho, né, que amamentou. É difícil, mas possa ser. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele jamais esquecerá os seus. E eu, depois que eu me tornei mãe, e eu sei que o amor de mãe é um amor grande, eu sei que dói. Um amor tão grande que dói, né, Luci? Luci toda ela diz, dói mesmo. E eu sei que a mãe muitas vezes acorda no meio da noite para ver como o filho está. No meu caso, o meu ainda está pequeno. Olha se está respirando. Se está com frio, para você ir lá e cobrir. O amor de Deus, ele é maior do que isso. Porque no livro de Romanos fala a respeito desse amor de Jesus. Jesus, ele tinha tudo, né, nos céus, estava lá com o Pai, irmãos, com toda a sua glória, né? Com toda a sua riqueza e majestade. Mas ele decide se esvaziar, deixar isso tudo para vir ao mundo como homem, para padecer, para nos redimir dos nossos próprios pecados. Olha o que diz o livro de Romanos. Romanos
5, do 6 ao 8 e o versículo 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem de alguém, pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O Senhor está dizendo que ainda que o amor humano, né, como eu comparei aqui o amor de uma mãe, possa ser que uma mãe até ela deu a sua vida pelo seu filho, ou alguém morra por alguém que é bom. O apóstolo Paulo ele fala, possa ser que alguém dê a sua vida por alguém que é bom, mas por um injusto, por um ímpio, por um pecador, nosso Jesus, ele deu a sua vida, sem distinção de pessoas. Ele se entrega e vem, né, se esvazia de sua glória, vem e morre por cada um de nós. E através dele, nós nos reconciliamos de novo com o Pai. Voltando à parábola, diz que o pai ele está ali à espera, né, do seu filho. E o pai, quando vê o seu filho chegando, oh, que alegria! Diz que o pai ele vai no encontro do filho, não olha se o filho estava sujo, maltratado, fedido, porque ele apacentava porcos. Quem já viu um criatório de porco sabe que porco vive na lama, e é uma lama fedida. E era nessas condições que estava aquele jovem. E o pai ele abraça aquele jovem, beija aquele filho, e ele celebra, né, a vinda daquele filho. Ele, né, chama os seus empregados e manda fazer uma festa, porque aquele filho que havia, né, sido perdido foi encontrado, né, e diz a palavra do Senhor que ele faz uma festa, né, manda aquele filho tomar um banho, troca suas vestes, coloca uma aliança, um anel no seu dedo, e aí agora festeja com seus amigos, com seus familiares, o retorno daquele filho. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele diz que Ele veio salvar o que se havia perdido. Todo perdido, ele precisa de um caminho. Todo perdido, ele precisa de uma direção. E quando alguém está perdido, ele precisa de alguém que o guie. Porque eu acredito que por si só ele nunca vai encontrar o caminho. Mas a santa palavra do Senhor, ela fala que Jesus, ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. É certo que existem vários caminhos, que para o homem, que para ti parece até bom, parece até direito, mas
A própria palavra do Senhor diz que esses caminhos, caminhos de morte, caminhos que levam a ruim. Mas Jesus, né, o caminho, Jesus que é a verdade, Jesus que é a vida, Ele diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E o Senhor, Ele quer falar, tem falado para nós aqui nessa noite. Se por acaso você se encontra hoje sem rumo, sem direção, se encontra perdido, vem para o caminho. Vem para Jesus. Ele tem vida e abundância para te dar. Ele quer pegar as suas vestes e trocar por vestes limpas. Ele quer novamente colocar o anel no teu dedo. Isso quer dizer que o Senhor, Ele quer de novo estabelecer uma aliança contigo. Ele está dizendo aquilo que foi perdido, eu quero restaurar com você. E aquele filho, irmão, o que eu me alegro com essa palavra é que quando esse filho retorna, ele tem os mesmos direitos. Ele tem, né, os mesmos acessos das coisas da casa do pai, que aquele filho que não saiu, que o pai tinha dois, um não foi, um ficou com o pai. Mas quando aquele filho regressa, o pai, ele diz que ele tem tudo de volta para dar para aquele filho. O Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele está dizendo que se tu retornar hoje à casa dele, aquilo que tu deixou para trás, Ele quer restituir de volta. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E foi para isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio. Para restabelecer de novo essa aliança com o Pai. Para quando nós nos sentimos afastados dEle, nós recorremos, nos arrependemos e ter acesso de novo, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que perdoa pecados. Ele é o Deus que restaura. Muitas vezes tem gente que não declarou que ainda não serve a Jesus, que não serve mais, ainda se diz servos do Senhor, filhos do Pai, mas se encontram perdidos. Estão na casa do Senhor, mas estão sem rumo. Estão aqui, estão sem direção, não sabem que decisão tomar. Mas como foi dito, aqui nessa noite tu tem um dono. Tu deves satisfação a Ele. E Ele quer direcionar a sua vida.
Ele quer que nos tornemos como crianças, crianças como dependentes dele. Criança não sabe, né? O que é o pai é que toma as decisões. Mas muitas vezes a gente quer se achar crescidos. Queremos nos achar grandes demais, para não querer mais receber orientação daquele que sabe melhor o nosso futuro. Os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos planos. E eu não sei porque nós, muitas das vezes, queremos nós mesmos estar tomando as nossas próprias decisões sem consultar a Ele. É por isso que muitas vezes nós quebramos a cara. Mas o nosso Pai, o amoroso, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que morreu pelos nossos pecados, Ele quer nos direcionar, Ele quer conduzir as nossas vidas, os nossos passos. Ele quer restaurar, renovar as alianças nessa noite. E eu sei que esse amor grande, foi por causa desse amor grande que você veio aqui nessa noite. Não foi apenas para atender um convite. Não. Eu creio que esse amor, ele alcançou a sua vida assim que você recebeu o convite. Porque o nosso Deus, Ele diz que Ele mesmo, Ele atrairá pessoas a Ele. O Senhor atrai, o Senhor toca. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Mas é necessário abrirmos a porta. Talvez você essa noite só veio no intuito de ouvir a voz. Ouvir a voz do seu pastor. Ouvir a voz do Senhor. Quer dizer, eu vim receber o convite, eu ouvi. Mas o Senhor, Ele diz para você nessa noite: abra a porta. Não basta só ouvir. É necessário abrir a porta. Abrir a porta para que o Senhor, Ele venha entrar. Para que o Senhor, Ele venha cear contigo. Para que o Senhor, Ele venha entrar novamente na tua vida. Venha fazer morada, cear contigo, você cear com Ele. Ou seja, o Senhor, Ele quer habitar em cada um de nós. Hoje os jovens declararam aqui nessa noite que só a presença de Deus é mais importante. É mais importante que o ouro, é mais importante que a prata. Realmente é. E é isso que o Senhor, Ele quer de cada um de nós. Que nós, que vocês, amigo ouvinte, não venham, não tenham chegado até aqui apenas para ouvir, mas que vocês abram a porta do seu coração para que o Senhor, Ele venha entrar, cear contigo, fazer morada na tua vida, transformar a sua vida, restituir tudo aquilo que foi perdido, restaurar a aliança, porque o Filho do Homem, Ele veio salvar, Ele veio restaurar, Ele veio buscar, Ele veio redimir, Ele veio trazer de volta tudo aquilo que se foi perdido. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus.